Boa noite. O Rio de Janeiro declara situação de emergência após as fortes chuvas do final de semana. 12 pessoas morreram. Em 2 dias, 3 cidades registraram chuva prevista para todo o mês. O governo federal vai enviar ajuda e você vai ver também. Os investimentos do governo federal que podem tornar a infraestrutura do Brasil mais sustentável e eficiente. A série especial do Rede TV News mostra o destino dos mais de 1 trilhão e 700 bilhões de reais do novo PAC. 46 bilhões de reais fora da economia. Cálculo mostra que geração de jovens que não estuda nem trabalha deixa de contribuir para o país. Moradores da Zona Norte do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense começaram a semana contando os estragos provocados pelas chuvas na região. Por isso, nós vamos ao vivo ao Rio de Janeiro, onde o repórter Tony Vendramini tem as informações para a gente. Tony. Boa noite, Mauro. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, e além dos estragos, o Corpo de Bombeiros confirmou até o momento que 12 pessoas morreram em decorrência das chuvas nesse último final de semana no Rio de Janeiro. 2 pessoas seguem desaparecidas. Uma delas é a cabeleireira Elaine Cristina Souza Gomes. Ela estava com o marido em um carro que foi arrastado por uma correnteza em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Cerca de 600 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas em todo o estado. Ainda segundo os bombeiros, desde sábado, foram realizados mais de 340 salvamentos. Só nas últimas 24 horas foram 100 ocorrências. Agentes da Defesa Civil estão em contato permanente com as prefeituras e estão de prontidão, porque apesar do dia de hoje ter sido de sol, de muito calor aqui na capital, em alguns municípios há a possibilidade de chuva forte a moderada novamente. Aqui durante esse último final de semana, a Zona Norte da capital e a Baixada Fluminense foram realmente as regiões mais atingidas pelo temporal. Vamos ver na reportagem da Natália Fonseca. A manhã dos moradores de Duque de Caxias foi bem diferente do comum. O rio Acari transbordou e 24 horas depois do temporal, a água não tinha baixado. A ajuda chegava de botes e barcos. Moradores também tentavam salvar alguns pertences usando uma caixa d'água. Muita luta comprar isso aqui e agora está tudo perdido debaixo d'água. E desde ontem que a chuva parou e a água só aumenta. Nossa preocupação é como é que vai ser se chover mais. O temporal provocou estragos, principalmente na Baixada Fluminense e na Zona Norte da capital. Ruas ficaram alagadas, casas inundadas e carros foram arrastados pela enxurrada. Eu moro ali, a água está aqui no pescoço. No município de Belfor Roxo, alguns moradores perderam tudo o que tinham. Acabou com tudo, meu guarda-roupa acabou, minha roupa está tudo molhada ali, tudo misturado, não tem como. Quase que eu perdi meus documentos. Eu estou arrumando minhas coisas, estou tentando salvar o que eu posso. Bombeiros usaram um drone para fazer buscas pelos desaparecidos. Um carro foi arrastado para dentro do Rio Botas, em Belfor Roxo. Anderson Genovez foi resgatado por vizinhos. A esposa dele, Elaine Cristina de Souza, de 46 anos, foi levada pela água. Em Nova Iguaçu, esta mulher escapou por pouco. O carro dela caiu em uma vala. Estávamos parados na pista lá, né? Dentro do carro, a água começou a subir, tomou conta do carro. Eu comecei a gritar, vieram mais de 15 homens para ajudar a gente, conseguiu tirar meu esposo, eu e minha filha. Um dos locais mais atingidos é este, na BR-040, que liga o Rio de Janeiro a Juiz de Fora, em Minas Gerais. Um bolsão de água bloqueou a passagem dos veículos no início da manhã de ontem. Mais de 30 horas depois da interdição, o local permanece alagado, dificultando a passagem dos carros e ainda provocando congestionamento. Na capital, mais estragos. Um idoso precisou ser retirado de casa em um sofá, no bairro Jardim América. No batalhão da Polícia Militar em Rocha Miranda, as viaturas ficaram embaixo d'água. O mesmo aconteceu no pátio da Polícia Rodoviária Federal, em Irajá. Em Acari, também na zona norte do Rio, a água chegou na altura dos ombros e os adultos tiveram que atravessar as áreas alagadas carregando as crianças. No Hospital Municipal Ronaldo Gazola, a água inundou o estacionamento e os consultórios da Clínica da Família. A unidade chegou a ficar 6 horas sem energia elétrica. A prioridade nesse momento toda é a limpeza das cidades, a limpeza das ruas. A nossa Secretaria Estadual de Saúde já está em contato com todos os municípios
para promover o abastecimento de UPAs, postos de saúde, clínicas da família. E essa limpeza é fundamental, sobretudo pelos vetores de saúde. A gente sabe que depois que a água vem, que a água vai, esses vetores eles tendem a aparecer, e a gente tem já conversado com as prefeituras no sentido de não deixar que problemas de saúde ocorram posterior à saída total da água. E, Tony, tem novidades aí sobre as medidas anunciadas pelas autoridades para tentar diminuir aí, ou ao menos minimizar, né, os impactos causados por essas chuvas? Olha, Gabi, foram anunciadas medidas da Prefeitura, do Governo do Estado e também do Governo Federal. O prefeito Eduardo Paes anunciou a criação de um gabinete de crise. O governador Cláudio Castro determinou a entrega de um cartão Recomeçar, no valor de R$ 3.000 para as vítimas da chuva. Castro também solicitou ao governo federal investimento de R$ 733 milhões por meio do PAC para a realização de obras no Rio Botas, em Nova Iguaçu. Já a União homologou o estado de emergência decretado pelo município do Rio em edição extra do Diário Oficial. Essa homologação permite que o governo federal envie ajuda financeira. Outras 6 prefeituras da Baixada Fluminense também já iniciaram esse procedimento. Hoje, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, anunciou que vai liberar um auxílio de R$ 800 por pessoa desabrigada. O pagamento do Bolsa Família será antecipado para quinta-feira para os beneficiários que vivem em cidades afetadas. E amanhã chega ao Rio de Janeiro uma comitiva de ministros chefiada pelo Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional. Esses ministros vêm ao Rio de Janeiro para sobrevoar as áreas atingidas e também para fazer visitas técnicas. Isso foi um pedido do presidente Lula. Mauro, Gabi. Obrigado, Tony. Os fenômenos extremos do clima são uma realidade, já são uma realidade, e os governos vão ter que correr atrás cada vez mais. E fortes temporais também atingiram o Rio Grande do Sul. As chuvas causaram transtornos em diversos pontos do estado. Na região metropolitana de Porto Alegre foram registrados mais de 60 milímetros de chuva no domingo. Houve também chuvas de granizo e ventos acima de 100 quilômetros por hora. Cerca de 120 mil gaúchos estão sem energia elétrica. A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta preventivo para as fortes temporais entre terça e quinta-feira dessa semana. E a capital mineira registrou quase 700 raios no final de semana. Um deles parou o metrô. Algumas pessoas que aguardavam na estação na região nordeste de BH registraram quando o raio tinha acabado de atingir os fios. Moradores próximos ao metrô também filmaram e compartilharam imagens nas redes sociais. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A queda do raio foi na noite de sábado e causou transtorno para os usuários. A estação teve que ser fechada e o metrô só voltou a funcionar no dia seguinte. De acordo com o Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no sábado foram registrados 598 raios em BH e no domingo, 84. O Igor Silveira já está aqui com a gente com a previsão do tempo. Boa noite, Igor. Depois de tudo isso que a gente viu no final de semana, essa chuvarada toda, essa tragédia toda, como é que fica o tempo nos próximos dias? Boa noite, Mauro. Boa noite, Gabi. Boa noite para você que está em casa. Pois é, a gente está no verão, né? Então esquenta bastante, aí não tem jeito. À tarde chove em alguns pontos. Essa chuva acaba sendo mais volumosa. E só de olhar aqui no mapa dá para ver que amanhã tem previsão de chuva em praticamente todo o Brasil. Uma frente fria que vai ser responsável pela chuva mais forte e volumosa no Rio Grande do Sul. No Paraná e em Santa Catarina chove no período da tarde, só que é uma chuva mais isolada. No Sudeste, o tempo vai ser abafado. No Rio de Janeiro, ainda pode chover amanhã, só que essa chuva mais forte já começa a perder força, mas como o solo está encharcado, dependendo de onde essa chuva cai, pode ainda causar estragos em algumas regiões. A máxima amanhã pode chegar aos 38 graus no Rio, 34 graus em Vitória, no Espírito Santo, e 29
graus em Belo Horizonte. Em São Paulo, o dia vai ser quente, abafado e também tem previsão de chuva, viu? Só que não esqueça de separar sua água, usar seu protetor solar, porque o sol tá a pino amanhã. Máxima chegando aos 34 graus, 33 na quarta-feira e 28 graus na quinta-feira, com previsão de chuva. O sol tá garantido mesmo, olha, no Nordeste, então vai da praia, quem tiver de férias pode aproveitar, porque o sol estará a pino. Máxima chegando aos 33 graus em Salvador. Na região norte, chove no período da tarde, principalmente ao norte de Manaus. Os termômetros também registram 33 graus por lá, também com previsão de chuva. Gabi, Mauro. Valeu, Igor. Obrigada, Igor. Crianças e adolescentes de 6 a 16 anos terão prioridade na vacinação contra a dengue. O anúncio foi feito após uma reunião de técnicos do Ministério da Saúde. Em Brasília, o repórter Igor Damasceno tem mais informações sobre a campanha de imunização para a gente, né, Igor? Boa noite para você. Gabi, boa noite a você, também ao Mauro, boa noite a todos que nos acompanham. Segundo o Ministério da Saúde, essa é a faixa etária que mais fica hospitalizada quando contrai dengue. Por isso, vai ter prioridade na vacinação. As doses, pelo menos a expectativa é essa, é que essas doses sejam aplicadas já a partir de fevereiro. O Brasil vai ter acesso a até 6 milhões de doses da vacina contra a dengue. Como são necessárias 2 aplicações por pessoas, então até 3 milhões de brasileiros serão vacinados neste ano. O Ministério da Saúde ainda vai selecionar, dentro dessa faixa etária escolhida, quem vai receber essas doses. Segundo o diretor do Programa Nacional de Imunizações, o critério ainda vai ser definido. Vamos ouvir. Dentro desse grupo, qual é o grupo que hospitaliza mais? Qual é o grupo que teria melhor impacto? Ou seja, isso pode variar, ou seja, não avançaremos, a gente vai procurar ficar dentro deste grupo, ok? Para poder atingir, para depois decidir dentro desse grupo, considerando qual é a melhor faixa e qual é o quantitativo qual é o território, qual é o quantitativo de municípios que a gente iria atingir. Bom, e o Brasil é o primeiro país no mundo a oferecer a vacina contra a dengue de forma totalmente gratuita. Esse processo de imunização ocorre depois de uma explosão de casos de dengue em todo o país. Somente no ano passado, pelo menos 94 pessoas morreram por causa de dengue e outras 1.600.000 contraíram a doença. E claro, não custa lembrar, se você está acompanhando Rede TV News e tem um vizinho ou alguma pessoa que mora próximo da sua casa é negligente na luta contra o vírus, contribui com a proliferação, então pode discar 136 de forma anônima. Voltamos ao estúdio. 136 é o telefone para você denunciar se tem algum vizinho aí que não está prestando atenção na proliferação desse mosquito. Obrigado, Igor. Importante que todo mundo participe e colabore desse esforço nacional para a gente conter os casos de dengue aqui no país. Olha, dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo apontam que os jovens que não trabalham e nem estudam deixaram de contribuir com 46 bilhões de reais no PIB do Brasil em 2022. De acordo com o IBGE, em 2022, quase 11 milhões de brasileiros em idade produtiva estavam em situação de inatividade. Eles fazem parte da população nem-nem, ou seja, nem estudam, nem trabalham. Então, esses jovens são mais ansiosos, né? A ansiedade nesses jovens é um fator que gera fugir, né, para outras carreiras, outros caminhos que tenham maior sentido e um caminho mais rápido, né? E a outra coisa é que a economia mudou muito, então assim, antigamente que a gente só tinha meio que um mercado de trabalho formal para se estabelecer e fazer a nossa vida, hoje não é mais assim, né? Então hoje a gente tem esses empregos de internet, hoje você consegue gerar renda e valor para a sociedade e se sustentar sem precisar necessariamente estar atrelado a uma carteira de trabalho. A não inserção de jovens nas instituições de ensino e no mercado de trabalho causa impactos na economia. Segundo a CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a população inativa entre 18 e 24 anos poderia ter contribuído com 46 bilhões e 300 milhões de reais no PIB do país naquele ano.
A falta de salário e o impacto no consumo ajudam a explicar essa conta. Segundo o IBGE, em 2022, do total de jovens com potencial de força produtiva, mas que estavam inativos, 4.700.000 não procuraram emprego e nem gostariam de trabalhar. No caso da Catarina, de 23 anos, a situação é diferente. Ela perdeu o emprego há 6 meses e, por uma questão financeira, também teve que deixar os estudos. Desde então, tem procurado recolocação no mercado e a expectativa é conseguir se formar na faculdade. Eu parei de trabalhar e, consequentemente, eu parei de estudar. Então, eu estou tentando retomar, para o mercado de trabalho e assim continuar, para me formar em psicologia, que é o meu sonho. Ainda conforme os cálculos da CNC, a cada R$1 de aumento na renda média, o impacto no PIB é de R$1.600.000. Considerando a desigualdade no país, o valor por região varia bastante. Nos estados do Sudeste, o efeito é maior, com R$5,5 milhões de reais, enquanto no Norte é de R$400 mil. É natural que em lugares que são mais adensados, então Sul e Sudeste, esse valor extra, esse efeito marginal de PIB dado o salário, ele tende a ser muito maior, porque são regiões mais ricas, então teoricamente o produto produzido pelo trabalho tem um valor agregado maior nessas regiões. No Piauí, uma modelo denunciou o síndico do prédio em que mora por agressão. Mariana conta que tudo começou quando, ao chegar no condomínio onde mora com o noivo, sentiu um forte cheiro de gás. Ao procurar o síndico para que ele tomasse providências e, após uma discussão acalorada, foi agredida com um soco no rosto, que a deixou com um corte no canto da boca. E ele me xingou e deu um soco no meu rosto, Meu namorado estava atrás de mim, aí eu fui para trás. Quando eu fui para trás, a esposa dele, que estava junto com ele, puxou ele e fechou a porta. E aí a gente não teve nem como reagir. Eu fiquei parada, eu fiquei imóvel, porque eu não estava acreditando naquela situação. Porque eu tive todo um cuidado com ele, entendeu? O noivo de Mariana disse que ficou desesperado ao ver o sangue no rosto da modelo. Ele bateu com a mão direita na face esquerda de Mariana. E assim que ele bateu, começou a escorrer muito sangue, começou a pingar sangue no chão. E ficamos só eu e ela. Eu fiquei bastante nervoso porque ela estava muito aterrorizada quando entrou no elevador e se viu no espelho. E as medidas a serem adotadas agora vão ser uma medida protetiva para manter esse homem afastado, esse agressor afastado da Mariana. O procedimento de delegacia já iniciou. Vamos também atrás de um procedimento na corregedoria interna da Polícia Militar, porque chegou essa informação de que era um policial militar. E também tomaremos as medidas cabíveis no âmbito civil contra o agressor e possivelmente contra o próprio condomínio. A modelo Mariana Lopes de Menezes prestou depoimento ainda esta manhã aqui no 12º Distrito Policial. Segundo ela, o homem que a agrediu também é um policial, o que ainda vai ser investigado. Mariana deve voltar ao IML, onde fará um novo exame. A Polícia Militar esteve lá no local após o ocorrido e ele já havia fugido do local. Então nós estamos apurando, aguardando também o resultado do laudo para que possamos indiciá-lo. Mariana contou à nossa reportagem que, após o ocorrido, soube por meio do grupo de WhatsApp do condomínio que o síndico tinha um histórico de discussões com moradores. Eu soube depois do que aconteceu, a gente viu, tem um grupo do condomínio, várias pessoas começaram a relatar que ele já tinha agido de forma agressiva com eles, foi até inconveniente. Na minha própria casa, eu não poder questionar não, pelo menos que fosse tranquilizada a respeito desse vazamento de gás. Os moradores de Belo Horizonte e das cidades da região metropolitana já podem fazer solicitações de emergência para as forças de segurança por meio de um aplicativo. Esse serviço é pioneiro aqui no país. O objetivo é que a pessoa consiga acionar os bombeiros, a polícia militar ou a polícia civil, mesmo sem serviço de telefonia. Basta apenas ter acesso à rede de internet. A plataforma também atende às necessidades da comunidade surda. Os chamados feitos pelo aplicativo ou pelo site Emergência MG serão direcionados para um atendimento virtual via chat. Permitindo aquelas pessoas que têm dificuldade de comunicação através da fala ou que estão em alguma situação que não permita que ela
se expressa através da fala, que ela faça o acionamento das forças de segurança, né? Os números 190, 193 e 197 continuam funcionando normalmente. As chamadas telefônicas eram o único modo disponível de acionar as forças de segurança desde quando a Central de Operações da Polícia Militar foi criada há 47 anos. Após o período de teste, o serviço deve ser ampliado para todo o estado de Minas Gerais. O presidente Lula sancionou a lei que criminaliza o bullying e o cyberbullying. O texto também transforma em crimes hediondos atos cometidos contra crianças e adolescentes. A partir de agora, quem cometer bullying está sujeito a multa. E se a pessoa praticar o mesmo crime na internet, o chamado cyberbullying, está sujeita a pena de 2 a 4 anos de reclusão. De acordo com o texto, bullying é o ato de intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação, ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Segundo especialistas, em crimes cibernéticos já é possível a identificação de criminosos virtuais, mas ela pode ser mais efetiva. O projeto de lei 2630 de 2020, conhecido como Lei das Fake News, propõe reforçar essa vigilância, incluindo o uso de inteligência artificial para uma análise mais detalhada de comportamentos suspeitos. Essa abordagem intensifica a detecção de padrões abusivos, possibilitando uma resposta mais ágil e efetiva por parte de plataformas e autoridades. A nova lei também aumenta as penas para crimes cometidos contra menores. E aqueles previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente passam a ser considerados hediondos. Isso significa que o acusado não poderá pagar fiança, ter a pena perdoada ou receber liberdade provisória. Além disso, a progressão de pena também fica mais lenta. Também entraram na lista de crimes hediondos a indução ou auxílio a suicídio ou automutilação usando a internet, o sequestro e cárcere privado contra menores de 18 anos e o tráfico de pessoas contra crianças ou adolescentes. Além da legislação, psicólogos reforçam a importância de políticas públicas e de uma rede de apoio para as vítimas. É necessário que a rede de apoio acompanhe, é necessário que se crie um contexto onde esse jovem possa buscar ajuda. Ele precisa se sentir seguro para buscar ajuda. Isso acontece na escola, isso acontece dentro do serviço de psicoterapia, os serviços públicos de saúde também ofertam. O presidente Lula recebeu o presidente do Paraguai, Santiago Penha. Os dois ainda não chegaram a um acordo sobre a tarifa cobrada pela energia produzida na usina de Itaipu, que tem gestão compartilhada entre os dois países. Foram mais de 4 horas de reunião. A discussão é sobre o preço da energia vendida pela hidrelétrica binacional de Itaipu. Nos próximos dias nós vamos voltar a fazer uma reunião. Agora eu disse ao presidente Santiago Penha que não é ele que tem que vir ao Brasil, agora é o Brasil que tem que ir à Assunção para que a gente possa continuar as tratativas para encontrar uma solução definitiva. Desde maio, esta é a 4ª vez que os dois presidentes se encontram para falar sobre o tema. O governo brasileiro deseja manter a tarifa atual, de $16,71 por quilowatt. Mas o presidente paraguaio já deu declarações em defesa de um aumento no preço da energia vendida ao Brasil. Agora, nós temos condições de utilizar os recursos advindos de Itaipu para melhorar a qualidade de vida do povo do Paraguai, do povo do Brasil, e, ao mesmo tempo, de tentar estabelecer possibilidade de novos investimentos com o dinheiro arrecadado da venda de energia. Em meio ao impasse, o Paraguai bloqueou o orçamento de Itaipu. A medida compromete o pagamento de funcionários e fornecedores. As divergências por causa da tarifa vêm pela dívida assumida para construir a usina. Os débitos foram quitados em fevereiro de 2023 e, por isso, deixaram de impactar no preço da tarifa.
Foram enterrados neste domingo os corpos das 4 vítimas da queda do helicóptero que ia para o litoral norte de São Paulo. A mãe e a filha Luciana e Letícia Rodzevics foram enterradas na zona norte de São Paulo. Parentes e amigos vestiam camisetas com as fotos das vítimas. Perdeu minha irmã, uma sobrinha, que é praticamente uma filha para mim. É um momento muito difícil. Graças a Deus, para acabar essa agonia da família. O empresário Rafael Torres também foi velado e sepultado na Zona Norte. Já a despedida do piloto Cassiano Teodoro aconteceu na zona leste da capital paulista. O helicóptero com as 4 vítimas estava desaparecido há 12 dias. Os destroços foram encontrados somente na última sexta-feira, em uma área de mata na cidade de Paraibuna. Um estudo mostra que os caixas eletrônicos movimentam mais de 10 bilhões de reais nas comunidades brasileiras. Os moradores de baixa renda preferem usar dinheiro de papel. Apesar da facilidade das transações eletrônicas e da praticidade dos cartões, o seu Wagner ainda prefere usar o bom e velho dinheiro. Eu não gosto de ir tomar um refrigerante, que não é meu costume, e pagar com o cartão de débito ou qualquer um outro. Eu não gosto. Eu gosto, porque até 5 reais, eu gosto de 5, 10, sei lá. Eu gosto de pagar em dinheiro. Segundo pesquisa do Banco 24 Horas, cerca de 62% dos caixas eletrônicos da empresa estão em regiões de classes C, D e E. Nestas zonas, a média de transações mensal é 17% maior do que nas outras áreas. Um movimento que ultrapassou a marca de 10 bilhões de reais nas comunidades brasileiras apenas este ano. O principal é o poder de barganha e também alguns locais que só aceitam o dinheiro. Tem muitos locais ali na própria comunidade ou locais um pouco mais afastados que aceitam só o dinheiro como forma de pagamento. Uma outra coisa que a gente percebe também é que é uma forma mais fácil da pessoa controlar o seu dinheiro. Os caixas eletrônicos estão presentes em mais de 250 comunidades por todo o país. De janeiro a outubro, o número de transações utilizando essas máquinas passou de 30 milhões. Mas talvez amanhã ou depois eu mude de ideia. Até o presente momento, eu prefiro pagar as coisas com dinheiro. E olha, a partir de hoje, a inteligência artificial será usada para detectar fraudes nos atestados para conseguir o auxílio-doença. Um robô desenvolvido pela DataPrev vai fazer uma varredura nos atestados médicos que forem enviados pela internet ao INSS. Esse sistema substitui o atendimento médico pericial por uma análise de documentos nos casos em que o benefício é de até 180 dias. A análise vai cruzar os dados como nome, assinatura e CRM do médico no atestado, além de identificar o endereço de onde foi enviado o arquivo. E o DOC acaba hoje. O estilo de transferência bancária, que tem o nome oficial de documento de ordem de crédito, vai parar de ser realizado às 10 da noite. Foram 40 anos de funcionamento. Outra modalidade, a transferência especial de crédito, a chamada TEC, também vai deixar de existir nesta segunda-feira. A Federação Brasileira de Bancos decidiu encerrar esses meios de pagamento porque eles perderam espaço para o Pix. De acordo com o Banco Central, foram pouco mais de 18 milhões de transações via DOC no primeiro semestre de 2023. Apenas 0,05% do total de 37 bilhões de operações feitas no período. Depois de pedidos da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal abriu um inquérito contra o senador Sérgio Moro, do União Brasil. As instituições apontaram a necessidade de aprofundar as investigações sobre o acordo de colaboração premiada do ex-deputado estadual do Paraná, Tony Garcia. O político paranaense firmou o acordo com Moro quando o ex-juiz era chefe da 13ª Vara Federal de Curitiba. A Polícia Federal investiga se houve crimes de coação, chantagem, constrangimento ilegal e organização criminosa. A defesa do ex-juiz Sérgio Moro alegou que desconhece a decisão e afirmou que não houve irregularidades no processo.
O mercado financeiro reduziu a projeção de inflação para esse ano de 3,9% para 3,987%. A meta da inflação para esse ano é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual, podendo então chegar a 4,5%. Já a estimativa para o Produto Interno Bruto é de crescimento de 1,59%. Esses dados são do boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. O Rede TV News vai mostrar ao longo desta semana uma série de investimentos federais que têm o potencial de tornar a infraestrutura do Brasil mais sustentável e eficiente. Os recursos serão aplicados em transporte de carga, mobilidade urbana, energia limpa, saúde e saneamento básico, entre outros setores. O objetivo é incentivar o crescimento econômico e gerar emprego e renda no país. Lama para todo lado, esgoto transbordando dentro de casa, moradores revoltados. Estamos em Valparaíso de Goiás, cidade do entorno do Distrito Federal, a cerca de 1 hora de Brasília. Por aqui, asfalto e rede de esgoto são um sonho. A lama e os buracos são realidade. Essa mulher teve de atravessar a enxurrada descalça para não sujar o sapato. Até quebrar um pé, né? Porque quando dá uma enxurrada aqui, ninguém vê nada. Há alguns anos, essa rua era asfaltada, mas com os constantes alagamentos e as enxurradas, o asfalto cedeu. Como não tinha para onde a água escoar, a situação ficou ainda pior. E agora, a rua está assim, esburacada, alagada, suja e até perigosa para transitar. As imagens da enxurrada arrastando o asfalto chamaram a atenção. E o governo federal incluiu as cidades do entorno de Brasília como destino de recursos do novo Programa de Aceleração no Crescimento. O programa foi relançado em agosto passado para que prefeitos e governadores, em conjunto com o governo federal, retomem obras paradas e façam novos investimentos. O objetivo é promover crescimento socioeconômico com sustentabilidade. Ao todo, o programa vai contar com 1 trilhão e 700 bilhões de reais, sendo 1 trilhão e 400 bilhões até 2026 e outros 320 milhões após esse período. Do montante, mais de 52 bilhões de reais vão ser destinados para a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. A secretaria vai dividir o dinheiro em 2 eixos. O primeiro deles vai usar quase 27 bilhões para obras de esgotamento sanitário. Outros 11 bilhões vão ser utilizados na prevenção de desastres. E ainda terá quase 2 bilhões para a gestão de resíduos sólidos. Outro eixo vai ter aportes para o abastecimento de água em áreas urbanas e rurais. Boa parte dos recursos do PAC terá origem no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. No lançamento do programa, em agosto, o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, falou no montante de 360 bilhões de reais para as obras do PAC. Entre elas, melhorias na mobilidade urbana. Para São Paulo, por exemplo, serão 10 bilhões de reais. 64% desse montante vão ser usados na construção de uma linha de trem entre a capital paulista e Campinas, uma das principais cidades do interior do estado. Hoje, antigas estações e vagões envelhecidos formam a memória do tempo em que as duas cidades foram interligadas por trens de passageiros. Com a desativação do serviço no século passado, os ônibus fretados se tornaram a opção mais cara e mais lenta para quem precisa fazer a viagem com frequência. Com o PAC, o trem Intercidades deve facilitar o acesso de mais de 500 mil pessoas entre as duas metrópoles. Para mim é bastante benéfico porque, além do conforto, né, porque eu acho mais confortável, as baldeações eu acho também mais segura e uma economia, porque é uma passagem que eu acredito que vai ser muito mais barata.
O diretor de planejamento do BNDES explicou que as obras do PAC vão beneficiar milhões de pessoas e que os investimentos previstos para este ano tendem a dar mais estabilidade econômica ao país. Quanto mais investimento público você tiver, mais investimento privado você vai ter. Uma coisa é complementar a outra. Tanto que quando o investimento público caiu na última década, o investimento privado também caiu. Então isso gera mais investimento, gera mais emprego, gera mais renda, gera mais lucros, gera mais arrecadação e ajuda o equilíbrio fiscal e aumentar a capacidade produtiva do Brasil. Aumentar a produtividade vai ajudar também a combater a inflação mais à frente. Este especialista em transporte e mobilidade entende que o novo PAC busca priorizar a mobilidade urbana sustentável. O principal desafio é reverter a tendência histórica de uso do transporte individual motorizado, ou seja, carros e motos, né? A gente tem visto assim, um enxame mesmo, uma epidemia de motos e carros, de acidentes relacionados a isso, e isso assim, tem um impacto ambiental, tem impacto no custo da saúde pública, e a gente só consegue reverter isso com investimentos e abordagens radicais sobre o transporte público. O ministro Fernando Haddad discute com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, a medida provisória de reoneração de 17 setores da economia. A repórter Maria Ferreira tem mais informações ao vivo. Boa noite, Maria. Boa noite, Gabi, Mauro, boa noite a todos que nos acompanham. Bom, já são mais de 2 horas dessa reunião que começou às 6 da noite aqui na residência oficial da presidência do Senado. Bom, o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, enviou essa medida provisória da reoneração no fim de 2023. Isso causou muito burburinho aqui em Brasília, inclusive muitos líderes partidários pediram que Pacheco devolvesse, então, essa medida provisória sem nem sequer analisá-la. Pacheco disse, então, na semana passada que primeiro ele queria conversar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para só depois tomar alguma decisão em relação à desoneração da folha. Haddad disse que ele e Pacheco conversaram diversas vezes por telefone, mas que ele queria, na verdade, trazer para essa reunião de hoje estudos sobre a renúncia fiscal que a desoneração da folha vai causar e o que isso pode atrapalhar, né, nos objetivos do governo, entre eles alcançar a meta de déficit zero nas contas públicas. Vamos ouvir o que disse o ministro. Então, a primeira providência que eu vou fazer é levar ao conhecimento do presidente Rodrigo Pacheco o que não está previsto no orçamento que foi aprovado. Aí foi feito o cálculo agora, porque como não foi feito o cálculo pela Fazenda, o projeto foi aprovado sem que houvesse participação do Executivo, né? Que inclusive considerava inconstitucional a proposta. Nós usamos esse tempo para fazer uma estimativa de renúncia não prevista no orçamento que compromete os objetivos pretendidos. E uma boa noite para você. Boa noite.